Olá pessoal, nessa videoaula eu vou falar bem rapidamente a ideia de sequências, limite de uma sequência. E a ideia dessa videoaula é o seguinte: eu já estou supondo que o aluno sabe um pouquinho de sequências, ou já trabalhou um pouquinho. E agora o que a gente vai fazer é uma definição apenas formal e montando o que é o limite de uma sequência. Então vamos começar, ela é bem introdutória mesmo. Então, sequências. Definição. Uma sequência, caso alguém pergunte qual é a definição formal de uma sequência, nada mais é que uma função de n para os reais. Mas, professor, eu não vi assim. Não viu assim porque a roupagem não é essa. O que a gente faz é trocar a escrita. Por exemplo, olha, temos o F1, o F2 o Fn. Então, o Fn a gente troca por An. E do An, o que a gente fala? Uma função é de n para os reais, é a mesma coisa que dizer que a sequência você pode dar por essa cara. Se você quer saber a função, você só precisa saber quem é o f de 1, f de 2, f de 3, f de n para todo n. Ou seja, a mesma coisa que dizer quem é todos esses ANs. Ou alguma vez denotamos assim, ou para economizar, denotamos assim. Bom, para efeito de definição, muitas vezes a gente acaba usando isso, é o conjunto X, que a gente chama a imagem de f, é denotado exatamente por esse símbolo aqui. Ou seja, dado uma sequência, então, ou seja, tem um monte de elementos reais, a gente vê a imagem dela. Tá? Muitas vezes é útil para a gente entender qual é o comportamento da sequência. Olha o conjunto imagem. Mas enfim, no momento, olha, só para dizer, ó, definição rapidamente. Dizemos que a sequência AN é limitada se X é limitado. Se é o seu conjunto imagem. Então, o exemplo que a gente tem é AN igual a menos 1 elevado a n mais 1. Ou seja, A1 é igual a menos 1 elevado a 2, que é 1. A2 é menos 1 elevado a 3, que é menos 1. E assim sucessivamente. Podemos escrever assim, mas também podemos escrever sequencialmente, como se fosse numerando todo mundo. Então, o que a gente tem? Esse aqui é o A1, esse é o A2, esse é o A3, A4, A5, A6 e assim vai andando. E o meu conjunto X é exatamente menos 1. Mais nada. Então, esse conjunto aqui, essa sequência, então, é limitada. Um outro ponto, que agora que nos interessa, é onde começamos mesmo a falar de sequência, é quando a gente quer falar de limite de uma sequência. Então, dizemos que a sequência AN, eu botei sublinhado aqui, converge para um número real A, se. Aí vem aquela brincadeira. Para todo epsilon maior que zero, existe n0 pertencente aos naturais, tal que, se n é maior que n0, então a n menos a é menor que epsilon. Tá, o que está dizendo, basicamente, é o seguinte. Eu pego o número a. Agora, a n menos a é menor que epsilon. Então, eu estou trabalhando com distâncias. Então, qual é a distância de AN para a? Não sei, mas é menor que epsilon. Dizer que é menor que epsilon é dizer que, ó, aqui está o meu a mais epsilon e a menos epsilon. Então, essa aqui é a minha sequência. E o que eu estou dizendo para vocês é, eu não sei como está a sequência, mas quase todo mundo está nesse intervalo. Pode estar tanto à direita de A quanto à esquerda de A. Por isso que a gente trabalha com módulo. Mas fica, vamos dizer, tão próximo quanto se queira de A. Tá? Então, vamos dizer, quase todos os ANs estão aqui. Ou seja, a menos um número finito, está todo mundo aqui. Mas, enfim. Depois disso tudo, vamos melhorar a notação, essas coisas todas, porque isso aqui é horroroso toda hora escrever. Então, notação que a gente já viu muitas vezes é limite quando n tende a infinito de AN é igual a A. Ou eu gosto muito de usar essa aqui, AN converge para A. E também eu gosto de usar esse aqui. Esse aqui eu não gosto muito, tem um símbolo que não serve para nada. Se você quer fazer limite de uma sequência, o único termo que interessa é quando vai para infinito. Não faz sentido o n tendendo a 1 se só tem um a 1. Bom, enfim. Então, o que quer dizer isso aqui tudo em escrita? Limite de AN é igual a A, se somente se, foi o que a gente escreveu, para todo epsilon maior que zero, existe n0 pertencente aos naturais, tal que, se n é maior que n0, tem-se AN menos A menor que epsilon. Então, quando a gente faz isso, tá? Agora, se a gente quiser negar, ou seja, o limite de AN é diferente de A. E quando a gente quer fazer um sinal de negação, ou seja, o que quer dizer que converge?
eu gosto dela para dizer, olha, não converge. A n não converge para A. O que significa? Linguagem lógica. O para todo é existe. A negação disso começa com existe. Existe epsilon maior que zero para tal que? Tal que, se para todo n0 pertencente aos naturais, então, apesar de eu não estar escrevendo aqui se, mas eu posso botar aqui para todo n maior que n0. Então, o que quer dizer isso? Existe um n maior que n0, tal que, satisfazendo a negação disso aqui. Qual é a negação, qual é a negação disso? É a n menos a maior ou igual a epsilon. Tá? Isso aqui a gente vai entrar com mais detalhe na outra videoaula. Mas é só para dizer, olha, negação para todo vira existe, existe vira para todo, e assim você vai mexendo. Tá? Depois eu entro com melhor explicação. O que quer dizer isso? Mas tem que entender conectivo lógico. Bom, um teorema que eu vou provar em outra videoaula, tá? É separado aqui. Se o limite existe, ele é único. Tá? Então, esse aqui, como eu disse, vai ser provado em outra videoaula. Vamos só fazer um exemplo bem simples, eu acho que vale a pena. Então, limite quando se a sequência AN é igual a 1 sobre N, então o limite de AN é igual a zero. Vamos provar isso. Então, como que a gente prova? Então, primeira coisa, então a gente tem o nosso candidato. Eu não estou ensinando como calcular, estou supondo que você já sabe. Só pode ser zero. Agora, como que eu calculo isso? Então, vamos lá. Calculo não, demonstro analiticamente que é. Então, dado o epsilon maior que zero. Então, dado o epsilon maior que zero, o que a gente tem que fazer? Eu sei que, como que eu vou querer trabalhar? Eu quero provar que a n é menor que... a n, ou se preferir, n é menor que... 1 sobre n é menor que epsilon. Tá? Isso que a gente tem que provar para todo n maior que n0. Então, o que a gente faz é o seguinte. Como o ínfimo da sequência x é igual a, vamos só lembrar que é 1 sobre n, quando n pertencente aos naturais é igual a zero, eu sei que existe n0 pertencente aos naturais, olha como que eu vou escrevendo já ficar o n0, tal que 1 sobre n0 está entre 0 e epsilon. Só usar isso aqui. Então, olha só, como o ínfimo de x é zero, já existe, já faço direto. Agora, o que acontece? Então, eu estou falando, esse é o meu n0. Então, dado o epsilon maior que zero, ou seja, para todo o epsilon está fixado, é arbitrário, mas está fixado. Mostrei que existe um n0, só que temos ainda mais um conectivo, para todo n maior que n0. Então, se n é maior que n0, temos que, vamos lembrar de tudo, o zero é menor que 1 sobre n. Isso aqui, 1 sobre n, inverte essa desigualdade, ou seja, isso aqui é menor que 1 sobre n0. E, por definição, isso aqui é menor que epsilon. Então, logo, nós temos que 1 sobre n, vamos dizer, menos o zero em módulo, tá? Ou seja, 1 menos n. 1 menos n menos 1 sobre n é menor que epsilon. Então, 1 sobre n menos zero em módulo é menor que epsilon. Isso aqui eu não escrevi. Isso para todo n maior que n0. Isso aqui não precisa escrever. Então, o que a gente provou? Olha, dado um epsilon maior que zero, existe n0 pertencente aos naturais, tal que, se n é maior que n0, temos 1 sobre n menos 0 menor que epsilon. Isso eu acabei de provar que o limite de AN é zero. E é isso que eu queria falar para vocês.